Queridos, antes de mais nada, eu não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Ardia e ainda arde em meu coração a necessidade de transmitir a palavra através das lições bíblicas. Então, eu sentir-me iluminado e inspirado pelo Espírito Santo a abrir este canal, a criar este canal com o intuito unicamente de levar a palavra de Deus, de facilitar para você, professor e aluno, a compreensão, segundo aquilo que o Espírito me concede, entender de cada lição, de cada comentário da nossa escola bíblica dominical. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando de Porto Seguro, pela vida da irmã Osana, que comentaram aí no vídeo passado, na primeira aula. Que Deus abençoe as vossas vidas, a todos os que estão assistindo, a todos os que curtiram, os que se inscreveram. Se inscrevam, assinem o canal, ativem o sininho, porque toda semana eu estarei postando as aulas, as pré-aulas, os subsídios, para que a tua vida seja edificada através da minha vida, através da escola bíblica dominical, tá? Deus abençoe. Vamos à lição? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para tratar a respeito da lição de número 2 da nossa revista do primeiro trimestre de 2019. A natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Querido professor, querido aluno, em mais esta lição, também eu vos recomendo, tenham todos equilíbrio, peçam orientação do Espírito Divino, peçam orientação ao nosso Pai, para que possamos ter uma boa aula, para que possamos introduzir os ensinos com equilíbrio, com sabedoria, e com o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Porque eu friso mais uma vez, são assuntos que vão a extremos muito grandes, a ponto de não acreditarem e a ponto de colocarem onde não existe. Mas vamos lá ver o que diz no nosso texto áureo desta lição. Essa lição tem data do dia 13 de janeiro de 2019. O texto áureo: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmos de número 103 e o verso de número 20. Verdade prática. Os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Então aqui nós já podemos aprender alguma coisa na verdade prática. São seres celestiais, espirituais a serviço de Deus, mas que são enviados para ajudar aqueles que vão herdar a salvação, a mim e a ti. Vamos lá. Introdução. Os anjos estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Eles aparecem muitas vezes. Eles aparecem também a muitas pessoas na história. A presente lição, ela tem o intuito de falar conosco e de nos mostrar que eles não são mitos e também não são lendas, que eles realmente existem. Vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico tem a seguinte ordenança, tem a seguinte sugestão do comentarista, que é para expormos a identidade dos anjos. Vamos lá. Quem são eles? Querido professor, eu sugiro que faça essa pergunta para os seus alunos. Quando chegar na sala, na classe, pergunte: quantos aqui podem me dizer quem são os anjos? E aí você vai começar a envolver a sua turma dentro desta lição. E aí você vai começar a ver onde há dificuldades e onde eles têm mais necessidade para que você foque no assunto determinado de acordo com cada classe. Eu digo, cada classe tem uma determinada dificuldade, tem uma determinada resistência. Então você, professor, vai se empenhar
em fazer o seu melhor para que a sua classe seja edificada através da tua vida. Quem são eles? Vamos lá? Anjo é uma palavra que chegou em nossa língua traduzida do latim, que quer dizer angelus. Esse termo foi usado para traduzir do original hebraico, que quer dizer malak. Malak significa mensageiro. Malak significa mensageiro. Então, o significado do nome anjo é mensageiro. Também pode ser traduzido como embaixador, aquele que fala em nome de alguém, aquele que vai em nome de alguém. É claro, quando nós falamos anjos, logo vem em nossa mente seres espirituais, seres que somente podem e estão habitando no céu. Mas nós vamos aprender aqui que esse termo ele vai abranger muito mais do que aquilo que a gente apenas entende como seja os anjos. Tá certo? O segundo ponto. Quem eram os anjos para os gregos e para os romanos? Para os gregos, os anjos eram aqueles que falavam em nome de alguém. Eles usavam o termo angelus ou malak em hebraico para adjetivar uma pessoa que ia em nome de outra. Por exemplo, alguém ia dar um recado em nome do rei. Essa pessoa era adjetivada de angelus, ou em hebraico, malak. Então, anjo, mensageiro. Nós já aprendemos aqui que anjo não era usado somente para referir-se aos seres celestiais, mas também a seres humanos. E não vamos confundir aqui, eu preciso explicar. Não que os seres humanos eles fossem transcendentais, mas com o verdadeiro significado da tradução desta palavra de mensageiro, de ir levar uma mensagem em nome de alguém. E a gente vai ver aqui logo mais à frente que ele também foi usado na própria Bíblia para referir-se a personagens das Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui na Bíblia o que o termo significa. O termo malak, na cultura judaica, indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer ser humano. Isso na cultura judaica. Convém a nós também, queridos, nunca perder de vista que esta palavra se aplica também a mensageiros humanos. Olha, que interessante. O profeta Ageu foi chamado de Malak Yahvé, que significa embaixador de Cristo, embaixador do Senhor, enviado do Senhor. O profeta Ageu, ele foi chamado de Malak Yahvé. Vamos ao segundo tópico. Esse tópico ele tem um objetivo específico, explicar a natureza e ofício dos anjos. Eu sugiro que nunca fujam do objetivo específico da recomendação do comentarista, porque é isso e este o intuito que ele quer para as nossas classes, as nossas aulas. Vamos lá. Nos traz o título, Os Seres Celestiais para Servir. O primeiro subponto do segundo ponto. A natureza deles. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu. Queridos, os anjos são seres sobrenaturais. Mas vamos lá? Pega a caneta, pega o papel, porque eu vou te falar algo. São sobrenaturais, porém não são eternos. Não entendi. Se eles não morrem, eles não deveriam ser eternos? Eternidade é um atributo somente de Deus. Me explica, com certeza. Ser eterno não é você não morrer. Ser eterno, o atributo da eternidade, é existir desde a eternidade. Deus, o Espírito Santo, Jesus, eles são eternos, porque eles sempre existiram desde sempre.
Os anjos são criaturas. Criaturas não são eternas. Então você vai poder usar isso na sua classe, trazer e servir de subsídio, servir de um conhecimento a mais para os seus alunos. Eles não recebem adoração. Em momento nenhum os anjos recebem adoração. Tá ok? Eles são seres espirituais. E eles entendem que a adoração somente deve ser tributada a Deus. Se um dia pegarmos ou pudéssemos fazer uma entrevista a 2 anjos, e um fosse o governador do Brasil, um fosse o presidente do Brasil, e o outro anjo, se ele fosse o faxineiro da casa desse outro anjo que é o presidente do Brasil. Se perguntássemos a ele qual deles eram mais alegres, qual deles eram mais felizes, com certeza os 2 iriam responder: eu sou feliz. E o outro, que era o faxineiro, também: eu sou feliz. Por quê? Porque os anjos, eles têm um diferencial de nós, seres humanos. Eles não importam-se com a sua posição. Eles importam-se em obedecer à vontade daquele que os criou. Em obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus envia. Então, se Deus enviar um anjo para presidir, ou enviar um anjo para servir um cafezinho, eles farão aquela atividade com a mesma potência de vontade. Então, queridos, isso é algo a refletirmos, isso é algo para extrairmos de dentro da característica dos anjos. Segundo subponto, qual o ofício dos anjos? Você também pode fazer essa pergunta para a sua classe, porque é uma pergunta que às vezes tem... porque é uma dúvida que às vezes ela reina em muitos corações que estão te ouvindo. E aí, quando eles começarem a pôr para fora, você vai ter a chance, você vai poder analisar: olha, esse irmão tem essa dúvida, esse irmão pensa assim. Então você vai começar a interagir com a sua classe. Tá? Qual é o ofício dele? Uma das suas atividades principalmente a delas, é louvar e glorificar a Deus. A função dos anjos, a principal delas, é glorificar a Deus. É claro que o leque vai ser abrangido em guerrear, sendo ordenado por Deus, em nos proteger, em trazer a nós uma mensagem do céu, mas a principal e a maior é adorar a Deus. Adorar a Deus. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Isso é impressionante, porque os anjos não estão só no Antigo Testamento, e sim em toda a história da Bíblia, até os dias odiernos. Tá ok? Vamos lá. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. A sua participação vem desde antes de Jesus fazer-se carne. Olha só que interessante. Quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, e 6 meses depois o nascimento de Jesus a Maria. Antes de o mestre fazer-se carne, os anjos já estavam trabalhando ao favor do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos também tiveram influência no ministério de Jesus, na tentação do deserto, na agonia do Getsêmani, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. Não vamos aqui adentrar nas referências, mas você pode adentrar na sua classe, porque o meu intuito é apenas trazer um subsídio, é trazer aquilo que talvez você não vá conseguir enxergar. Então, a ação dos anjos é desde sempre, com o intuito sempre de adorar, glorificar e obedecer às ordens do Eterno. E as referências eu deixo para você: Marcos capítulo 1, versículo 13, Lucas 22, 43, Mateus 28, do 2 ao 6 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 10. E aí você vai poder esmiuçar e trazer um subsídio, trazer um caldo mais forte para os seus alunos, dentro aqui de os seres celestiais, para servir, trazendo aí para eles as suas funções, a sua natureza, o seu ofício e a ação deles no ministério e a favor do ministério de Jesus. Querido, vamos ao terceiro ponto. E eu peço que a sua atenção e o seu equilíbrio seja redobrado, porque agora nós vamos adentrar em um terreno onde não temos muita sustentação e detalhes bíblicos. Tome cuidado, peça a orientação do Espírito Santo e tenha equilíbrio. Lembre-se sempre de ter equilíbrio. Vamos lá. As hostes angelicais.
Nosso objetivo aqui é elencar a ordem hierárquica das hostes angelicais. A Bíblia ela vai mencionar, queridos, as categorias angelicais, mas ela não nos apresenta muitas coisas a respeito. Ela não nos apresenta a sua natureza, ela somente manifesta a sua ação em alguns pontos das Sagradas Escrituras. Mas vamos aqui com a iluminação do Espírito Santo, com a orientação do mesmo, tentar passar para você algum subsídio para que você possa também transmitir aos seus alunos. Vamos lá? As hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas duas hierarquias tronos e dominações, principados e potestades. Há linhas de pensamentos que dizem de forma errônea, equivocada, que tronos e dominações são a representatividade das coisas celestiais, porém as coisas visíveis, aquelas coisas que a gente consegue ver. E que principados e potestades são aquelas que nós não conseguimos ver. Mas eu quero te dizer, isso é uma interpretação equivocada. Não tem sustentação bíblica. A Bíblia, sim, ela nos dá base a acreditar que os tronos estão localizados nos céus. Nós temos aqui algumas referências. Daniel, capítulo 7, versículo 9, e Apocalipse, capítulo 4, versículo 4. Então, os tronos estão localizados nos céus. Não existe nada de algo que seja visível a nós, como traz esta linha de pensamento. Os tronos, nesse contexto, são como classificação angelical, e as dominações referem-se aos poderes celestes. Então, o contexto aqui que o apóstolo Paulo ele traz a nós, em Colossenses 1:16, é que tronos se refere ao contexto da classificação angelical, classe de anjos. E dominação, ou dominações, se referem aos poderes celestes. Tá ok? Então, trabalhe com esse equilíbrio. Não tente colocar muita coisa, não tente puxar muita coisa de fora, porque você pode confundir a mente dos seus alunos. Serafins e querubins. Serafim, do hebraico saraf, que significa flamejante, brilhante, reluzente, ardente. E os serafins, eles são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Yahvé, à glória do Eterno. Eles representam a presença, a grandeza, a majestade do nosso Deus. Os serafins, do hebraico saraf, que quer dizer flamejante, ardente, resplandecente. E os querubins, Gabriel? Vou te falar agora. Os querubins, do hebraico carabu, é um termo assírio, é um termo babilônico para abençoado, puro. Então os querubins, eles são criaturas aladas, eles são criaturas puras. O que é uma criatura alada? Alada é feminino de alado, que significa leve, que significa delicado, que significa aquele que efetua os seus movimentos com delicadeza. É esse o significado do nome querubins. E eles estão ali associados, queridos e amados irmãos. Eles estão representados como criaturas que são colocadas na arca do concerto. Os querubins, eles simbolizam a transcendência de Deus. Eles simbolizam o próprio eterno, na sua pureza, na sua leveza, na sua delicadeza. Tá bom? Vamos lá, arcanjos. E isso aqui eu quero gastar alguns minutinhos a mais contigo para que você possa aprender e usar na sua classe. Do grego archangelos. Repete comigo, archangelos. Arcanjo, do grego archangelos, que significa primeiro, que significa principal, que significa mensageiro. Tá
bom? Então nós vamos aqui, queridos, e alguns estudiosos, algumas linhas teológicas, tratam também o anjo Gabriel como o arcanjo, mas eu não quero enfatizar isso, eu quero enfatizar em Miguel, que o seu nome do hebraico quer dizer Micael. Miguel no hebraico, Micael, que significa quem é semelhante a Deus. Agora vamos aqui aonde eu quero frisar, no texto de Daniel capítulo 10 e no versículo de número 13. Nos diz assim: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Vamos parar e analisar a expressão. E eis que Miguel, Opa! Por referência, a Bíblia não diz, mas por inferência, a Bíblia nos deixa perceber que Miguel não é o único arcanjo existente, porque o texto nos diz que ele é um dos primeiros príncipes, é um dos príncipes, ele é um dos, ele não é o, ele é um dos. Então é interessante quando nós estudamos a Bíblia e que nós prestamos atenção em cada detalhe, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Chegamos então ao quarto e último tópico, que traz o tema Jesus e o arcanjo Miguel. O primeiro ponto, o primeiro subponto desse tópico, a identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O nome Miguel, a respeito dele, o termo sugerido a respeito do arcanjo Miguel, ele aparece 5 vezes nas Escrituras, tá certo? Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo, e é importante você frisar isso na sua classe, frisando, gastando alguns minutos enfatizando que isso não tem sustentação bíblica. Miguel não é o próprio Jesus Cristo. Miguel, ele sim é um anjo, é um arcanjo, mas ele não é o próprio Jesus Cristo. E de onde surgiu isso, Gabriel? Surgiu lá atrás, no Egito, em grupos arianistas. A doutrina arianista, ou o arianismo, surgiu com o presbítero Ário, lá no princípio de tudo, há muito tempo atrás. O arianismo traz como que se Jesus não fosse o próprio Deus, como se ele fosse apenas um intermediador qualquer, como se ele não fosse o próprio Deus, como se ele não fosse divino. O arianismo, ele trata Jesus como se fosse apenas um enviado, como se ele fosse apenas um filho e não como o próprio Deus. Então, é importante você pesquisar um pouco mais a fundo do arianismo e tratar na sua classe, tá bom? Segundo ponto, uma diferença abissal. Abissal quer dizer abismo, ou então uma diferença grande, uma diferença que tem um abismo muito grande separando a verdade da não verdade. Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus estava no princípio, Jesus é eterno, Jesus sempre esteve, sempre existiu. Jesus não foi criado, Jesus não surgiu do nada, Jesus não veio e morreu por acidente, Jesus ele veio sabendo o que iria fazer. E desde antes da fundação do mundo, ele já estava lá. Desde antes de tudo, ele sempre existiu. O nosso Senhor, ele é eterno. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas e seja edificado pela palavra de Deus. Você pode também comentar aí embaixo, dando sugestões, pedindo algo. Se tiver alguma dúvida em alguma palavra, comente que eu vou estar respondendo, tirando a tua dúvida. Que Deus abençoe a tua vida e vamos à escola dominical. Não perca nenhuma aula, porque escola dominical é o que nos dá base, sustentação para enfrentar esses ventos de doutrina, para enfrentar muitas das nossas dificuldades. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.